Você tinha fantasias de infância? Tenho certeza que sim, e você sonhava em torná-las realidade. Mas se alguém tem o sonho de se tornar policial ou comprar um carro, então minha esposa tinha uma fantasia um pouco diferente. A personificação da fantasia de infância da minha esposa estava na traição e na destruição do nosso forte casamento. Isso é loucura. Enquanto eu estava no meio do descarte das sobras do churrasco, uma parada repentina interrompeu meu movimento. Uma sensação arrepiou os pelos do meu pescoço, e um arrepio que lembrava um déjà vu tomou conta de mim. Esse sentimento peculiar não era novo. Ele acompanhava a cada momento de déjà vu que eu vivenciava. Essa instância parecia uma variação dessas ocorrências, um fenômeno que eu apelidei humoristicamente de déjà vu, a forte sensação de que eu já tinha lidado com essa porcaria antes. Pausando, ponderei sobre essa sensação de familiaridade. Era o segundo encontro organizado por minha esposa Penny para seus novos colegas desde sua promoção, 3 meses antes. Tecnicamente, ela ainda tinha um mês de liberdade condicional, mas com suas habilidades isso parecia mais uma formalidade. Pelo menos agora, ela não tinha que suportar todas aquelas viagens cansativas. Os participantes eram os colegas supervisores de Penny da Halifax Industries, junto com seus entes queridos. Eu não gostava deles, mas era preciso cumprir as obrigações conjugais em prol da harmonia, não é? Tentei dissuadir Penny de comparecer a esse evento social em particular, mas ela insistiu. Nunca entendi bem o raciocínio por trás disso, mas esses indivíduos de alguma forma contribuíram para sua carreira, e ela se sentiu obrigada a expressar sua gratidão. Durante todo o churrasco, fiquei na minha, cozinhando bife silenciosamente e bebendo cerveja enquanto eles se gabavam. Depois que todos se deliciaram, eu graciosamente arrumei tudo enquanto Penny fazia o papel de anfitriã. Então, o que estava disparando meus alarmes internos? Era o alvoroço lá dentro enquanto todos os parceiros dos colegas de Penny se despediam e partiam para uma noite de garotas. Eu sabia muito bem que nenhuma delas se daria ao trabalho de agradecer ao anfitrião, arrogante até a medula, cada uma delas. Isso deixaria Penny sozinha com seus 5 colegas de trabalho homens. De novo. Tentei lembrar quanto tempo essa aprovação durou da última vez depois que as esposas partiram para o seu tempo de meninas, mas não consegui. Tudo o que eu conseguia lembrar do churrasco anterior que organizamos era acordar no dia seguinte me sentindo grogue na cama. Bem, eu realmente exagerei na tequila da última vez. Depois de fechar a tampa da lixeira, olhei para cima. Do meu ponto de vista, eu podia espiar a sala de estar bem iluminada. O que chamou minha atenção foi peculiar o suficiente para arrepiar os cabelos da minha nuca. Todos os amigos de Penny estavam sentados na sala de estar, enquanto a própria Penny estava na porta da cozinha conversando com eles. Enquanto eu observava, ela lançou um rápido olhar por cima do ombro, além da cozinha, em direção à área de entretenimento brilhantemente iluminada no deck com vista para o quintal. Era evidente que ela estava se certificando de que ninguém entrasse inesperadamente, o que era perturbador, já que eu era o único do lado de fora. O que ela poderia estar discutindo que não queria que eu ouvisse? Decidindo permanecer vigilante, senti que algo estava errado. Era isso que minha intuição estava sinalizando e a experiência me ensinou a prestar atenção. Retornar ao deck para terminar a limpeza pareceu prudente. Quando reapareci na luz, Penny se inclinou para fora da porta do pátio. Você está quase terminando, Chiesa? Sim, só preciso limpar a grelha e já vou. Dê-me cerca de 5. Ela abriu o sorriso familiar que havia capturado meu coração e foi para a cozinha. Enquanto eu esfregava a churrasqueira, fiquei de olho em Penny discretamente. Ela estava ocupada preparando uma grande jarra de margaritas. Uma vez pronta, ela distribuiu as bebidas entre 7 copos. Meus sentidos se aguçaram quando anotei pegando um envelope do bolso. Eles entraram em modo de alerta total enquanto ela olhava discretamente na minha direção antes de rasgá-lo e esvaziar o conteúdo em pó em um dos copos. Ela mexeu a bebida por uns bons 30 segundos, o tempo todo mantendo o olhar fixo em mim. Segurando o copo contra a luz, ela o examinou antes de roubar outro olhar para mim. Enquanto isso, continuei limpando a churrasqueira, fingindo ignorância. O final peculiar de Penny envolveu colocar a bebida especial na mesa da cozinha junto com os outros copos em uma bandeja.
Eu esperava desesperadamente que a bebida especial fosse destinada a um de seus colegas de trabalho que a havia irritado e estava prestes a ser vítima da velha brincadeira do laxante. Minha última esperança evaporou quando Penny desapareceu na sala com a bandeja. Sem me abalar com a confusão, terminei a limpeza, cobri o fogão e me aventurei para dentro. Minhas terríveis suspeitas foram confirmadas ao entrar novamente na casa. Penny entrou na direção oposta, pegou a bebida batizada e me ofereceu. Preparei uma bebida para você, Kesa. Aceitei a bebida com cautela, tratando-a como se fosse veneno, mas com mais incertezas do que soluções. Eu precisava ganhar algum tempo. Fingi tomar um gole, notando o olhar penetrante de Penny em mim, verificando se eu detectava algo errado. Elogiei-a pelo sabor. Quanto você bebeu hoje à noite, Kesa? Cerca de 8 cervejas, suponho, menti. Na verdade, foi menos da metade dessa quantidade. Tudo bem, vou avisar os caras que eles precisam encontrar o caminho de casa sozinhos, então. Você se importa se eu terminar isso na outra sala, de Eddie, e assistir ao final do jogo? Afinal, não é como se seus amigos estivessem monopolizando meu tempo a noite toda, certo? Não, vá em frente, Dave. Não deve demorar muito mais agora. Com um olhar peculiar, Penny se virou e voltou para a sala de estar. Fiquei na cozinha, completamente perplexo. Por que Penny havia mexido na minha bebida? E o que exatamente ela havia adicionado a ela? Bem, pelo menos havia uma pergunta que eu poderia responder, talvez. Acessei o armário de remédios e encontrei o esperado frasco de pílulas para dormir bem na frente. Para verificar novamente, abri o frasco e cheirei seu conteúdo antes de examinar o pilão e o almofariz que Penny sempre mantinha no balcão da cozinha. De fato, havia um resíduo de pó branco dentro, combinando com o cheiro dos comprimidos no frasco, confirmando seu uso para moê-los. Então, lá estava. A implicação era clara. Eu deveria estar incapacitado enquanto Penny estava sozinha na casa com 5 homens. Não era preciso inteligência excepcional para tirar uma conclusão terrível daquelas circunstâncias. No entanto, apesar da minha profunda afeição por Penny e da suposição de seus sentimentos recíprocos, minha certeza não poderia ultrapassar 99,9%. Eu ansiava por aquele último 0,1%, e havia apenas um meio de obtê-lo. Derramei aproximadamente um quarto da bebida na pia antes de ir da sala para o salão formal localizado nos fundos da casa. Quando passei, a conversa se acalmou e vários homens olharam em minha direção. Ao chegar ao lounge, liguei a TV e esvaziei outro quarto do copo em um vaso de planta. 10 minutos depois, minha atenção se desviou do jogo que estava passando na tela enquanto minha mente girava com perguntas. De repente, detectei movimento na minha visão periférica. Sem virar a cabeça, avistei Penny espiando pela porta, antes de desaparecer mais uma vez. Concluí que não poderia fazer mais progresso com as informações que tinha no momento. Despejei o restante da bebida na planta em vaso e verifiquei as horas. Impacientemente, esperei, aliviado com a lenta passagem do tempo. Quando os 10 minutos que eu havia reservado para mim se passaram, rolei da cadeira para o chão com um baque, caindo de bruços. O som deve ter sido levado para a sala adjacente porque Penny estava ao meu lado em instantes, me virando de costas e examinando meu rosto, gritando meu nome. Eu podia ouvir o farfalhar de suas roupas quando ela se levantou e saiu do quarto. Quando ela voltou, senti que pelo menos 2 dos caras estavam com ela. Eu escutei enquanto ela os instruía a me levantar, alertando-os para terem cuidado. Descobri o quão desafiador é relaxar completamente em um ambiente hostil. Eles me carregaram para algum lugar e me deitaram em uma cama. Como não tínhamos subido nenhuma escada, deve ter sido o quarto de hóspedes lá embaixo. A situação não parecia promissora. Senti a presença de todos os 3 ainda na sala. Estarei aí em um momento. Preciso garantir que ele esteja confortável. Ouvi os passos deles partindo abafados pelo carpete enquanto Penny desamarrou meus sapatos e os tirou. Ela desamarrou meu cinto e afrouxou minha camisa antes de se inclinar para me beijar na bochecha. Desculpa, Kisa. Eu te amo, e lamento que você tenha tornado isso necessário. Prometo que essa será a última vez. Notei sua partida,
o som da porta se fechando atrás dela ecoando no corredor. Ela parecia segura de que eu estava profundamente adormecido, evidente pela sua falta de esforço para fechar a porta silenciosamente. Na minha mente, 99,9% de certeza mudou para 99,999%. Reagindo rapidamente, pulei e pressionei meu ouvido contra a porta por um momento antes de abri-la cautelosamente. Risadas e risadinhas chegaram aos meus ouvidos, junto com o som perturbador de vários conjuntos de passos subindo as escadas. A área de cima consistia apenas de quartos e banheiros. Depois de permitir que eles tivessem uma breve vantagem para garantir que não houvesse indivíduos remanescentes, subi as escadas com passos silenciosos. Do lado de fora da porta fechada do quarto principal, esperei até que minha frequência cardíaca caísse abaixo de 200 batimentos por minuto. Apesar dos meus esforços, os ruídos que emanavam de dentro impediram que minha frequência cardíaca caísse abaixo do século duplo. Reunindo minha determinação, respirei fundo e abri a porta com muito cuidado. A certeza restante de 0,01% me atingiu como um trem de carga. Parecia que zombava da minha afeição por Penny enquanto passava em um borrão. Dizem que o amor desaparece gradualmente. Para isso, eu digo bobagem. Pelo buraco eu podia ver Penny se divertindo com um homem na cama. Nesse momento, outros homens estavam por perto e assistindo isso. Ela me traiu e comentou sobre tudo isso, era óbvio que ela gostou. Na minha pressa de voltar para baixo, deixei a porta ligeiramente aberta. Corri para a cozinha e vomitei na pia. Depois de limpar a boca, entrei na sala de estar, me sentindo um zumbi. Sem perceber, eu tinha aberto o cofre da minha arma e segurado minha 0,38 de cano curto. A sensação do metal frio contra minhas palmas suadas me trouxe de volta à realidade. Valeu a pena matar pela minha esposa? Com certeza. Valeu a pena morrer por ela? Pegar prisão perpétua por ela? Não mais. Alguma racionalidade voltou a aparecer. Confrontar os festeiros lá em cima com uma arma provavelmente levaria a uma raiva incontrolável. No entanto, enfrentá-los sem uma arma poderia resultar em ferimentos. Nenhuma das opções era aceitável. Tinha que haver uma terceira via. Uma que infligiu dor aos 5 idiotas e à mulher promíscua lá em cima, enquanto assegurava minha liberdade. Desabando no sofá, lutei para dar sentido a tudo. 7 anos atrás, encontrei Penny, também conhecida como Day-Day, em uma situação bastante tensa. Enquanto dirigia por uma serena estrada rural, notei 2 carros estacionados. Ao passar rapidamente, avistei uma menina pequena cercada por 3 homens, com uma expressão preocupada. Mesmo agora, não consigo identificar o que motivou minhas ações. Talvez fosse apenas intuição, mas algo na cena parecia estranho. Tomei uma decisão rápida de voltar. 2 dos homens se aproximaram do meu carro, insistindo que estava tudo bem. No entanto, a garota ainda parecia visivelmente aflita, então eu os ignorei e me aproximei dela. Enquanto eu perguntava sobre seu bem-estar, ela inesperadamente se aproximou de mim, claramente buscando proteção. Ela explicou que tinha ficado sem combustível, seu telefone estava descarregado e os homens pararam quando a viram encalhada na beira da estrada. Apesar de perceber o perigo potencial, assegurei aos homens que cuidaria da situação, levando-os a trocar olhares cúmplices antes de partirem apressadamente em seu carro. Nós 2 tremíamos como folhas enquanto os víamos partir. Para encurtar a história, ofereci a ela uma carona até o posto de gasolina mais próximo, onde enchemos um galão de combustível antes de retornar ao carro dela. Eu a segui até em casa para garantir sua chegada segura. Grata, ela insistiu que eu me juntasse a ela para jantar na noite seguinte. 7 meses depois, nós nos casamos. Desde então, eu tenho sido sua Kisa, cavaleiro de armadura brilhante, e ela tem sido minha Didi, donzela em perigo. Ao longo dos 7 anos seguintes, minha donzela se viu precisando de resgate mais de uma dúzia de vezes. Isso ocorreu com tanta frequência que eu mantive um galão de combustível preparado na garagem. Nenhuma quantidade de explicação, provocação ou bronca conseguiu persuadi-la a monitorar o medidor de combustível do carro. Até agora, eu acreditava que éramos um casal feliz, embora sem filhos. Houve apenas um período difícil,
cerca de 4 meses atrás, quando Penny ficou distante e mal-humorada. Quando perguntei sobre seus problemas, ela expressou sua frustração com viagens e mencionou uma vaga de supervisora no trabalho que ela estava ansiosa para buscar. Eu apoiei suas aspirações, pensando que se ela viajasse menos, poderíamos começar a pensar em começar uma família. Havia alguma pista em nosso relacionamento de hora de dormir? Nada veio à mente. Surpreendentemente, suas ausências frequentes realmente mantiveram o relacionamento por muito mais tempo do que uma típica lua de mel de casados. Quando o relacionamento começou a se deteriorar, nossa comunicação aberta e honesta garantiu que compartilhar fantasias não seria estranho. Então, cerca de 4 meses atrás, quando ela deu a entender que queria que sua fantasia favorita se tornasse realidade, eu rapidamente a interrompi, iludindo firmemente que nunca concordaria com sua participação. Com vários homens, é mesmo normal? Eu me senti mal de novo. Armada com minha recém-descoberta confiança, reconsiderei minhas circunstâncias. 4 meses antes, ela havia se deparado com a perspectiva de uma promoção. Foi justamente essa promoção que ela buscou, contando com o apoio dos atuais líderes masculinos. Por um mês, ela lutou com a decisão, perguntando-me periodicamente se deveria satisfazer suas fantasias. Uma promoção veio em seguida, seguida por seu desejo de expressar gratidão àqueles que apoiaram seu assentimento. Era uma conexão muito óbvia. Penny facilmente atingiu 2 objetivos com um ato desagradável. Isso forneceu uma explicação, mas poderia ser justificado? De jeito nenhum. Retirando-me para a cozinha, servi-me de uma porção generosa do meu melhor uísque escocês para marcar simbolicamente o fim do meu casamento. Não houve seis ou mais. O casamento desmoronou como um soldado depois que o pelotão de fuzilamento cumpriu seu dever. Na minha mente, um plano tomou forma. Eu o moldei e testei sua viabilidade. Parecia impecável. Avaliei brevemente minha bússola moral. As ações dela, desperdiçando 7 anos da minha vida, justificavam a retaliação mais severa? Claro que justificavam. Concluí que minha consciência não seria um obstáculo. De repente, um telefone tocou, não o meu nem o da Penny. Os dois estavam correndo no banco. O som veio de uma jaqueta pendurada em uma cadeira da cozinha. A carteira dentro do bolso da jaqueta identificou seu dono como Mark Smith. Hesitei por 5 minutos, dividido entre 2 subplanos. Qual deles infligiria o maior dano ao maior número de pessoas? A opção 1A desmantelaria o sistema de apoio de Penny e possivelmente implicaria os 5 indivíduos. A opção 1B alcançaria o mesmo, com a possibilidade adicional de colocá-la em sérios apuros. Levantei o receptor do telefone fixo da base, então peguei um recipiente de sobras de salada de repolho da geladeira e coloquei uma porção generosa em uma tigela. Adicionando algumas gotas de bitters de angostura, observei a mistura assumir um tom laranja agradável. Pegando 4 pílulas para dormir no armário de remédios, fui até a porta da frente e a destranquei. Voltando para a cozinha, coloquei o de Penny e outro celular que eu tinha obtido no balcão. Depois de localizar 2 velas grossas, desajeitadamente carreguei tudo, exceto os telefones, para o quarto de hóspedes, jogando-os na cama. Verificando os itens mentalmente, confirmei que tinha tudo o que precisava antes de subir silenciosamente as escadas. Ansioso para aproveitar a comoção que emanava do quarto principal, disquei rapidamente para os pais de Penny no telefone dela e o segurei na fresta da porta. A única incerteza era se o pai de Penny correria para investigar as ligações perturbadoras do telefone da filha ou envolveria imediatamente a polícia. De qualquer forma, a reputação familiar de Penny estava fadada a despencar e a polícia logo estaria envolvida. Depois de fazer 3 ligações para o pai de Penny ficar satisfeito com o resultado, desliguei o telefone dela e peguei o aparelho do homem. Ativando a função de vídeo, discretamente alarguei a fresta da porta do quarto principal. No meio da multidão, avistei o Sr. Smith parado à parte, observando. Que conveniente da parte dele me ajudar. Com a gravação iniciada, capturei os rostos de todos, exceto o do Sr. Smith. Havia imagens notavelmente claras de Penny. 30 segundos foram suficientes. Ninguém me notou. Eles estavam preocupados.
A ilusão deveria ser que o Sr. Smith era quem estava filmando. Quem pode prever as ações de um homem embriagado e movido pelo desejo? Fechando a porta com cuidado, desci até o térreo para devolver o telefone de Penny ao carregador, ligando novamente. Então, utilizando o telefone do Sr. Smith, que logo se tornaria infame, encaminhei o clipe para toda a sua lista de contatos. Ouvi 2 outros telefones apitarem de diferentes cantos da sala. Contente que 6 vidas estavam caminhando para o tumulto, retirei-me para o quarto de hóspedes para uma festa de olho no avião. Antes de prosseguir para o próximo estágio, parei para considerar se havia administrado punição suficiente. Concluí que não. Eu sabia que, uma vez que a descarga de adrenalina diminuísse, eu sentiria dor, talvez indefinidamente. Quem poderia dizer se eu amaria ou confiaria novamente? Portanto, parecia justo que o sofrimento deles também durasse indefinidamente. Não foi a Bíblia que proclamou, olho por olho? Bem, o corolário de Dave Brown diz, um olho, um nariz, uma orelha e todos os seus malditos dentes por um olho. Para a parte 2, desliguei o duto de aquecimento no quarto de hóspedes, soltei a lâmpada e abri a janela para deixar entrar o ar fresco e frio de fora para resfriar o quarto rapidamente. Então, deitei na cama e induzi o vômito enfiando o dedo na garganta. Apesar de engasgar, nada saiu. Eu esperava não ter expelido todo o meu jantar durante meu último ataque de vômito na pia da cozinha. A segunda tentativa foi bem-sucedida, embora vomitar no travesseiro ao meu lado dificilmente parecesse um triunfo. Foi completamente repulsivo. O odor quase desencadeou outra onda de náusea, mas, felizmente, consegui suprimi-la por pura concentração. Coloquei a tigela de salada de repolho e pílulas para dormir ao meu lado, pronta para a ação, e posicionei uma vela sob cada axila, alinhada com meus mamilos. Ensaiei apertar meu braço superior contra meu lado, garantindo que, quando fizesse isso, o pulso radial em meu pulso desaparecesse. Eu não sabia se seria a polícia ou um dos meus sogros que entraria no quarto primeiro, mas quem quer que fosse, ficaria chocado com o que descobrisse. Muitos indivíduos bem conhecidos sucumbiram tragicamente à asfixia por seu próprio vômito, deixando pouco espaço para dúvidas quanto à causa. O cheiro e a visão nauseantes do vômito, combinados com um bocado de salada de repolho, seriam facilmente confundidos com regurgitação na iluminação fraca. Além disso, o corpo sem vida, imóvel, desprovido de respiração e pulso. Sem dúvida, quem quer que tropeçasse em mim chamaria imediatamente uma ambulância, levando Penny a revelar os detalhes dos comprimidos para dormir, iniciando uma cadeia de eventos. As imagens de vídeo subsequentes amplificariam as repercussões. Eu só podia esperar que o primeiro socorrista não pensasse em verificar se havia um pulso carotídeo no meu pescoço. Enquanto eu esperava o show começar, eu lutava entre ignorar a traição de Penny e ficar alerta para qualquer visitante. Parece que o primeiro prevaleceu, pois fui abruptamente trazido de volta à atenção por um grito estrondoso do pai da minha esposa. Eu nem tinha notado sua chegada. Penny! O que diabos está acontecendo aqui? Sua explosão logo foi acompanhada por um grito agudo da mãe dela e um choro de Penny. Este parecia diferente dos anteriores, e eu encontrei uma satisfação sombria nisso. No entanto, não consegui pensar muito nisso. Era preciso agir. Engoli apressadamente os 4 comprimidos para dormir e dei uma mordida na salada antes de deslizar a tigela para baixo da cama. Enquanto fazia isso, pude ouvir o que parecia ser um rebanho de gado descendo as escadas, seguido pelo barulho de vários carros acelerando. Eu tinha certeza de que se estivesse lá fora, sentiria cheiro de borracha queimada. Finalmente, no silêncio, ouvi: "Você é uma mulher de virtude fácil. Onde está seu marido?" Surpreendentemente, era a voz da mãe dela. Não me lembro de tê-la ouvido xingar antes. Ele está fora esta noite. Bem, filha ou não, pode ter certeza de que ele ouvirá sobre isso de nós. Diga a ele que ele é bem-vindo para visitar quando quiser, mas você fique longe. Você está morto para mim. Para fazer isso. Não foi assim que nós o criamos. Vamos, Clive. Vamos sair desse bordel. Conforme o trio descia as escadas, a intensidade da conversa aumentava.
Parecia que os pais de Penny estavam correndo para baixo enquanto Penny desesperadamente seguia, tentando salvar seu relacionamento mais antigo e, sem dúvida, mais precioso. Logo, os soluços de Penny eram o único som que perfurava o silêncio até o carro de seus pais partir. Agora, eu enfrentava um dilema. Eu tinha cerca de 30 minutos antes que os comprimidos para dormir fizessem efeito. Eu precisava me livrar da salada de repolho antes disso. Eu não podia arriscar engasgar com ela enquanto dormia. E como eu explicaria as velas se eu acordasse no hospital? Isto é, supondo que alguém sequer chamasse uma ambulância. Enquanto eu contemplava meu dilema, ouvi o celular de Penny tocar alto na cozinha. Ela o ignorou inicialmente, mas depois de meio minuto, ele tocou novamente. Ouvi os passos dela quando ela passou pela minha porta. Perdi o começo da conversa, mas então a voz dela ficou cada vez mais alta logo, ela estava parada do lado de fora da porta do quarto de hóspedes. Que vídeo, Tânia? Houve silêncio. Oh, Deus, não Christine. Ela é a esposa de Matt. Ele era um dos. Oh, merda, o que eu fiz? Deus, não. Se eu tivesse que adivinhar, o estrondo que se seguiu foi o som de um celular batendo no chão, e o barulho de raspagem foi alguém deslizando pela parede quando suas pernas cederam. Eu deveria ter me sentido protetor em relação aos soluços dolorosos da minha esposa, mas tudo o que senti foi impaciência. A hora da decisão estava se aproximando rapidamente. Vamos avaliar a situação. Família despedaçada, emprego arruinado. Com tantos contatos em sua agenda, é improvável que seus chefes não descobrissem. O chefe de Penny pode até estar entre os destinatários. Algum amigo em comum entre Dave e Penny? Provavelmente perdido após a revelação pública de que ela tinha me hospitalizado. Penny, só resta uma opção. Acorde seu marido e implore por seu perdão. Bem, pelo menos tente. Só chame uma ambulância logo. Eu estava sobrecarregado por ondas de exaustão. Até pensei em comer a salada antes de finalmente ouvir movimento. Parecia que alguém estava se levantando. O som da porta se abrindo chegou aos meus ouvidos. A luz do corredor se espalhou para dentro do quarto. Penny deve ter notado o vômito pelo cheiro ou pela visão no travesseiro porque ela engasgou e correu para a cama. Dave. Dave. Acorde. Sem nenhuma reação minha, ela correu para o interruptor de luz e eu ouvi clicando repetidamente, mas é claro que a lâmpada estava desparafusada. Penny xingou. Retornando, ela me confrontou de perto. Eu senti o instante em que ela avistou a salada enquanto ela soltava um suspiro alto. Não. Não, não. Eu podia sentir seu hálito quente, tingido de tequila, roçando minhas bochechas. Ela sentou na cama e agarrou meu antebraço esquerdo. Eu antecipei que seria frio ao toque dela e o tensionei levemente enquanto mantinha meu braço superior pressionado ao meu lado. Ela tentou, sem sucesso, localizar meu pulso. Então, lembrando cenas de filmes, ela pressionou sua bochecha contra minha boca para detectar qualquer respiração. Segurei-a, rezando para que ela não detectasse o cheiro de salada de repolho, ou se detectasse, atribuísse ao jantar anterior. No entanto, era improvável que ela sentisse o cheiro de salada de repolho em meio ao odor avassalador e pútrido do meu vômito. A umidade atingiu meu rosto, mas resisti ao reflexo de recuar ou limpá-la. Reconheci a sensação como as lágrimas de Penny, acompanhadas por seus soluços abafados. Ela correu ao redor da cama, procurando por um pulso no meu outro braço frio e rígido, mas não encontrou nenhum. Sua reação me pareceu estranha. Um pequeno gemido se transformou em um gemido profundo, culminando em vômito. Se foi desencadeado pela visão do conteúdo do meu estômago no travesseiro ou pela percepção de suas ações, eu não sabia dizer. Tudo o que eu sabia era que ela fugiu para o banheiro. Graças a Deus, pensei, engolindo a salada. Não estava terrível. Talvez agora ela peça ajuda. Atordoada, levantei-me, coloquei as duas velas na estante, depois joguei a tigela de salada de repolho pela janela antes de fechá-la silenciosamente. Só mais uma festa que sobrou. Desabei de volta na cama quase na mesma posição.
Minutos depois, os comprimidos fizeram efeito enquanto eu caía na inconsciência, ainda pensando no que dizer quando acordasse no hospital. Bem, você conhece o ditado sobre os melhores planos, não é? Meu despertar não correspondeu nem um pouco às minhas expectativas. Eu me senti incrivelmente grogue e me vi ainda no quarto de hóspedes. Era dia lá fora, mas Penny não estava em lugar nenhum. Eu estava tremendo incontrolavelmente. Eu tropecei pela casa, mas ela estava deserta. Aquele covarde tinha fugido. Se você quer algo bem feito, faça você mesmo. Decidi ligar para o número não emergencial da polícia, mas primeiro optei por fazer um café. Esperançosamente, isso aliviaria a dor de cabeça latejante. Talvez tomar 4 pílulas para dormir fosse excessivo. Só quando sentei na mesa da cozinha é que notei 4 folhas de papel, preenchidas com a letra florida de Penny em meio aos restos da festa. Sem mais nada para fazer, eu os leio. Queridos mamãe e papai, sinto que é necessário esclarecer o que vocês testemunharam esta noite. Embora eu esteja envergonhada, preciso ser sincera e discutir assuntos que as filhas normalmente não compartilham com seus pais. Desde o ensino médio, eu tenho alimentado uma fantasia tola. Sei que é comum, mas isso não justifica minhas ações. Eu confiei em Dave sobre isso, mas ele deixou claro que isso nunca poderia acontecer sem sua aprovação. Com o tempo, essa fantasia me consumiu completamente. 4 meses atrás, John Clark, um dos supervisores do trabalho, sugeriu que eu me candidatasse a uma promoção. Ele brincou dizendo que se eu conseguisse ser mais esperto que os outros executivos, eu conseguiria a posição. Em Halifax, promoções sempre envolvem a contribuição de colegas. Acho que ele sentiu que suas palavras me tocaram. Ele me convidou para almoçar e, inexplicavelmente, minha fantasia se tornou realidade. Eu estava desesperado pela promoção para reduzir minhas viagens. Ele mencionou isso aos outros, e eles foram receptivos, assim como eu em geral. Inicialmente, eles propuseram 6 sessões, mas consegui negociar para 3. Você acredita? Eu realmente negociei. Uma repulsa amarga permaneceu na minha boca, deixando um sabor desagradável. Tomei um grande gole do meu café e o girei. Negociou para 3? Ela antecipou aplausos por isso? Uma sessão como essa já era demais. Só foi preciso essa para me trair. Eles insistiram em ter pelo menos uma reunião antes de me apoiar, mas eu rapidamente coloquei um fim nisso. No entanto, eles não acreditaram na minha palavra. No final, fizemos um acordo. Todas as reuniões deveriam acontecer depois que eu fosse promovido, mas eles queriam tirar uma foto como garantia de que eu cumpriria os termos do acordo. Uma noite, John e eu ficamos em casa, e ele tirou uma foto minha. Se eu recusasse, ele ameaçou distribuir a foto, me forçando a renunciar em desgraça. No entanto, eu tinha um plano. Se ele tentasse usar a foto para me forçar a sessões adicionais, eu poderia culpá-lo por um artigo mais perigoso. Felizmente, esse cenário nunca se materializou. 5 pessoas me apoiaram e fui promovido. Uma semana depois, anunciamos planos de fazer um almoço de feriado, mas, em vez disso, nos encontramos em um motel. Infelizmente, a sessão foi interrompida devido a uma reclamação de barulho. As palavras dela me atingiram como um soco no estômago. Considerando o barulho que ela fez ontem à noite, eu já podia prever a reclamação de barulho. Pensei em abandonar a carta, mas já tinha investido muito esforço. O que mais ela poderia dizer para infligir dor adicional? Então, no mês passado, nós organizamos um evento em nossa casa, a do Dave e a minha. Os caras organizaram para suas esposas e namoradas saírem à noite depois de uma festa em nossa casa. Como o Dave raramente viaja, John e eu decidimos colocar pílulas para dormir na bebida do Dave para que pudéssemos ter uma sessão enquanto ele estava inconsciente. Acho que você pode preencher as lacunas. Esta noite deveria ser a última sessão. Quando você me encontrou, Dave deveria estar dormindo no quarto de hóspedes. Eu entendo que o que fiz com Dave foi incrivelmente errado. Eu racionalizei para mim mesmo, culpando-o por não apoiar minhas aspirações. Eu também me convenci de que ele se beneficiou do acordo.
A promoção nos trouxe mais dinheiro e me poupou de viajar. Eu achava que era perfeitamente aceitável que eu saciasse meus desejos, já que isso não significava nada mais do que a realização da minha fantasia. Apesar disso, continuei a dar a Dave todo o amor e a atenção que ele poderia desejar, e ele parecia contente comigo. Agora vejo que todas essas eram justificativas tolas, e no meu desejo, desconsiderei o perigo para Dave, que agora pagou o preço máximo pelo meu egoísmo. O que você testemunhou ontem à noite foi a instância final de minha infidelidade ao meu marido. Não tenho certeza se consigo suportar a culpa de saber que causei a morte de um homem que provavelmente salvou minha vida. Por favor, entenda que eu me arrependo profundamente de todas as minhas ações desprezíveis, e peço desculpas pela desgraça que trouxe à minha família. Eu abaixei a carta, pensando que soava muito como uma despedida. Ela realmente tinha fugido. Peguei a próxima folha de papel. Outra carta. Para a gerência e funcionários da Halifax Industries. Assumo total responsabilidade por minhas ações e peço desculpas por manchar a reputação da empresa. Conciso. Coloquei-a em cima da carta para os pais dela e passei para a próxima. Para os parceiros de John e os outros indivíduos. Embora não seja inteiramente minha culpa, reconheço meu papel em causar danos aos seus relacionamentos devido ao meu comportamento imprudente. Peço sinceras desculpas. Havia mais um pedaço de papel. Com quem mais ela estava falando? Não podia ser comigo. Ela acreditou que eu estava morto, conforme a carta para os pais dela. Eu estava enganado. Para meu amado Dave, meu cavaleiro de armadura brilhante. Você é o homem que eu amei desde o momento em que me resgatou anos atrás, merecendo muito mais do que alguém tão infiel quanto eu. Planejo me jogar à sua misericórdia e implorar por seu perdão em cerca de 1 hora. Rezo para que você possa me perdoar para que possamos permanecer juntos para sempre. Penny. Enquanto eu li a carta, minhas lágrimas encharcavam a terceira página já amassada, revelando a profundidade da paixão e do desespero dentro dela. Foi então que entendi as intenções de Penny. Pensei em qual método ela poderia ter escolhido. Ela não estava em nenhum dos cômodos lá embaixo. Apesar das minhas pernas instáveis, subi as escadas rapidamente, 2 degraus de cada vez. Ela não estava em nosso quarto, nem na suíte ou no quarto de hóspedes. Com uma sensação de afundamento, desci as escadas e saí. Abrindo a porta da garagem separada, fui recebido por uma névoa tênue e o cheiro de vapores de gasolina. Na penumbra, avistei o carro de Penny. Preparando-me contra os vapores nocivos, aproximei-me, sabendo o que encontraria. Um pedaço de mangueira corria do cano de escapamento até a janela do lado do passageiro, que estava aberta. O motor estava silencioso, e o ar fedia escapamento, indicando que não estava funcionando há pelo menos 1 hora. Abrindo a porta do motorista, encontrei minha amada esposa reclinada com os olhos fechados. Seu rosto tingiu-se com um leve tom rosa enquanto eu me ajustava à escuridão. Procurei por um pulso em sua artéria carótida, mas não consegui encontrar nada. Sua pele estava gelada ao toque, o que confirmou que ela não estava fingindo ser eu. As luzes no painel acenderam, indicando que o indicador de nível de combustível estava em um nível perigosamente baixo. A realidade me atingiu. Penny tinha ido embora. Eu estava tomado pela culpa. Eu era culpado disso? Não. Penny fez sua própria escolha, o que levou a esse fim trágico. Ela sucumbiu aos seus desejos básicos ao entrar em um relacionamento com seus colegas. Embora eu tenha feito minha parte, foram suas decisões que levaram à perda de respeito de seus pais, e provavelmente, amigos, à destruição de vários casamentos e ao colapso de sua carreira. Embora ela também tenha destruído nosso casamento e minado minha confiança na humanidade, eu não pude me absolver completamente da culpa. A decisão final de Penny de acabar com tudo isso para evitar as consequências de suas ações pode ser vista como um ato de covardia. Dei um passo para trás do carro, quase tropeçando em algo escondido na escuridão quando entrei. Olhando para baixo, avistei meu galão de 25 litros, completo com o bico. Instintivamente, estendi a mão para pegá-lo. Vazio. Estava cheio no último final de semana. Parecia que Penny finalmente tinha dominado o hábito de verificar seu medidor de combustível.
Ter esperado calmamente pela polícia não era mais uma opção, então disquei 000. A ambulância chegou antes da polícia minutos antes de ficar evidente que Penny estava realmente morta. Nós a deixamos no local para exame policial. 2 policiais pegaram meu depoimento, durante o qual contei os eventos e apresentei minhas anotações. Após um exame de sangue, a carta de Penny e o depoimento de várias testemunhas, John e outros foram presos por envolvimento em me drogar. O termo cúmplice antes do fato é bem apropriado, não é? John, como líder, recebeu uma sentença de 3 anos, enquanto os outros receberam penalidades menores, pois não foi possível provar que eles estavam cientes da droga. 3 deles acabaram se divorciando. O outro teve que implorar tanto que ficou com cicatrizes indeléveis nos joelhos. Este último teve que suportar o tormento de ver sua esposa sair, pegar estranhos e trazê-los para casa. 3 anos depois, seu marido descobriu suas ações e a deixou. A Halifax Industries teve que contratar 6 novos funcionários. Quem imaginaria que uma mulher pequena poderia causar tamanho caos? Com o tempo, minha culpa por fazer Penny sofrer diminuiu, e minha raiva por suas ações em relação a mim aumentou. Quando o último superou o primeiro, percebi que era hora de seguir em frente. Conheci uma mulher divorciada maravilhosa chamada Mary. Eu a adoro, e ela me garante que nunca me trairia, mas ainda duvido. Além disso, não esqueça de curtir e se inscrever em nosso canal para não perder novas histórias igualmente interessantes e emocionantes. Boa sorte!